2 diz: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós vemos então que ao se abrirem os selos ali no Apocalipse, nós temos um cavalo e seu cavaleiro, é o cavalo branco, e o primeiro cavalo, ele sai, e nós sabemos que esse cavalo se refere ao Evangelho. Depois nós temos um segundo selo e um segundo cavalo e seu cavaleiro. Depois temos um terceiro selo e depois nós temos um quarto selo. Mas eu gostaria de mostrar a vocês, amados jovens, que o cavalo que está na frente é o cavalo branco e seu cavaleiro. Quer dizer, o Evangelho, a palavra de Deus, é que lidera tudo. E que a velocidade dessa corrida determina os fatos que vão acontecendo nessa terra. Se nós olharmos todo o livro de Apocalipse, os fatos que vão acontecendo, isso vai acontecendo à medida que esse cavalo vai andando. E aí dentro do tempo as coisas vão acontecendo, tá certo? Agora, Mateus 24:14, que é um versículo que nós conhecemos bastante, porque nós já compartilhamos muitas e muitas vezes. Mateus 24:14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Preste atenção, esse cavalo branco e seu cavaleiro, que é o evangelho, alcançando agora todo mundo, então virá o fim. Conseguem ver? Tem o início da corrida e aqui fala o finalzinho da corrida. Mas esse evangelho corre e avança por nosso intermédio, porque o evangelho é levado, é pregado por nós. Tá certo? Então nós sempre falamos sobre a questão do fim. O que vai determinar o fim é o evangelho do reino chegando. Bom, eu estou levantando esse assunto para nós vermos a nossa importância, né, nos fatos que acontecem nesse mundo. E nós podemos ser uma geração que vai trazer o Senhor de volta, certo? Essa é a importância da nossa geração. Então, significa a importância de cada um de nós. Agora, nós vemos esse cavalo correndo. Agora vamos dar uma olhada na nossa vida. Aí nós vamos para essa porção de 2 Timóteo, capítulo 4. Por que eu estou falando isso aí? Porque eu quero, amados jovens, que vocês tenham uma visão do que é a vida cristã. E nós devemos perceber, nós recebemos aquelas perguntas. Essas perguntas são ligadas aos conflitos e problemas que vocês passam. Mas por que esses problemas estão tão presentes? É porque muitas coisas que nós vamos falar agora não são aplicados em suas vidas. Paulo, aqui nessa porção de 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Preste atenção, ele diz assim: estou chegando no fim da minha vida, eu vou embora. E ele resumiu a vida dele nesse versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só, um versículo, o resumo de uma vida. Significa, tinha uma carreira, eu completei. Tinha uma batalha, eu batalhei, eu combati, e foi-me dada a fé, e eu guardei.
Está vendo? Esses 3 pontos. Eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 pontos, porque isso aqui é que nos dá uma visão espiritual da nossa vida cristã. Então, agora vamos para Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha só, aqui o autor do livro de Hebreus, ele diz assim: a carreira que nos está proposta. Então, Deus propõe a cada um de nós uma carreira, coloca diante de nós uma carreira. A nossa vida cristã é uma carreira, certo? Nós tem um início, mas também tem um fim, né? E nós corremos essa carreira nessa terra. Tem um início e tem um fim. Agora, nessa carreira, quais são os problemas que nós enfrentamos? Aqui ele diz no versículo 1: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então, vamos ter a visão dessa nossa carreira. Nessa nossa carreira, nós temos peso e pecado que nos assedia. Os problemas apresentados estão ligados a isso. O pecado que nos assedia significa que toda hora está chegando, toda hora está chegando. Mas aqui diz, e não somente o pecado, mas também ele fala do peso. Nós já compartilhamos várias vezes isso aí, e eu gostaria de repetir. Peso é uma coisa, pecado é outra coisa. Peso não é pecado. Peso é algo que nós vamos agregando a nós vamos tomando ao longo da nossa carreira, e o resultado é que a gente corre de uma maneira mais lenta. Você, quando está livre, não carrega nada, você corre bem, rápido, mas você vai acrescentando um peso aqui, você olha, essa coisa é boa, vou levar comigo, levando, daqui a pouco você está correndo bem devagar. Problema, peso. Esse não é um pecado, mas diminui a sua velocidade. Então nós precisamos ver essa carreira que nós estamos correndo, qual a velocidade que nós estamos correndo. Isso é o peso. E o pecado? Pecado, nós já sabemos, é um erro. O pecado nos derruba. A função do pecado é fazer a gente tropeçar e cair. Agora, se você cai e você não trata com o pecado, você fica deitado ali. Na conferência de adolescentes, nós falamos sobre a dracma perdida. A dracma é uma moeda, ela perdeu, por quê? Porque caiu. Caiu porque redondinha rolou e ficou embaixo de alguma mesa, de algum armário, embaixo da cama, ficou em algum lugar. Não se move. Então, a questão é, pelas perguntas, nós podemos ver que alguns caíram e estão ali, deitados. Não conseguem reagir. Então, esse é o problema do pecado. O pecado nos faz tropeçar, faz cair e nos faz parar na carreira. O peso não nos faz parar, o peso nos faz diminuir a velocidade. Então, os dois são considerados problemas. Nós temos que nos desembaraçar.
Por exemplo, falamos sobre o nosso desperdício de tempo, né? Muitas vezes com Facebook, essas coisas assim. Um irmão falou uma vez, eu acho que tem muita razão. E diz assim: Facebook, né? O Facebook vai ser muito bom no último dia, quando o Senhor voltar, quando estivermos na presença do Senhor. Diz assim: como muito bom? Porque vai ser a prova que o Senhor tem, que você não orou. Se você não orou, não foi por falta de tempo. Vai ser a grande prova que Deus vai ter de que o problema da oração não foi por falta de tempo. Falta tempo. O Senhor só levanta assim: Facebook. Peso, sabia que é um peso isso aí? Faz você correr de uma maneira bem mais lenta. Aqui fala que o pecado tenazmente nos assedia, tal. Então, mas nós devemos correr com perseverança. Se fala de correr com perseverança, é porque não é fácil, tem muitas coisas, muitos obstáculos. Mas para correr essa carreira existe um segredo, que é versículo 2: olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Isso é muito importante. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Significa, essa carreira se corre com fé. Sem fé, impossível. Pelas perguntas nós vimos incertezas quanto ao futuro. Incertezas quanto ao futuro, né? Essa aqui é a motivação da pergunta. É por causa de incerteza, seja no aspecto pessoal, profissional, etc. Tal. Por que a incerteza faz você sofrer? Falta de fé. Dá um exemplo. Com quem que eu vou me casar? Não é? Você não crê que o Senhor cuida de você? Você crê que o Senhor preparou alguém para você? Agora, a sua atitude demonstra que você confia no Senhor? Está vendo? Essa carreira se corre olhando para o autor e consumador da fé. Você, mas eu não tenho fé. Mas nós temos um que é o autor da fé, que é a origem da fé. Eu não posso dizer assim: eu não tenho fé. Eu não tenho fé. O Senhor vai dizer assim: você tem a mim ou não tem? Você tem o Senhor? Tem? Você tem certeza que tem o Senhor? Então Ele é a origem da fé. Você pode ter fé? Se você tem aquele que é a origem da fé, não vai me dizer assim: eu não vou ter fé. Está vendo? Ele é aquele que torna a fé real. Ele é o consumador da fé. Para essa carreira nós precisamos de fé. Vocês são jovens, têm um futuro pela frente, então muitas vezes nós temos a incerteza referente ao futuro. Qual que é a nossa garantia? Nós temos aquele que é autor e consumador da fé. E esse autor e consumador da fé é aquele que nos ama, é aquele que morreu por nós e deu sua vida por nós. Amém? Então isso aqui é algo muito, muito importante.
E aí, fala também da vida do Senhor Jesus. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olha só, aqui ele nos dá o exemplo do próprio Senhor, diz assim: olha para o Senhor, tinha tantas coisas contra ele, tamanha oposição. E aqui diz: para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Fatigar é ficar cansado, desmaiando em vossa alma significa que você está parando de correr. Aplicando as palavras que estão falando nessa conferência, o fogo está apagando. Não é verdade? Você está cansado, você está desmaiando. Vamos olhar para o Senhor. Se você olhar para o Senhor, aqui diz, se você olhar para o Senhor, você vai ganhar força. Vamos lá, vamos continuar. Tá certo? Aquela porção de 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo, quando fala da sua vida, né, ele disse assim, no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então quer dizer o seguinte: Paulo estava correndo essa carreira e sabia que essa carreira era importante para a vinda do Senhor. Ele amava a vinda do Senhor. Ele dizia: eu tenho que completar minha carreira. Está vendo? Se nós amamos a vinda do Senhor, nós vamos tomar uma decisão: eu vou completar a minha carreira, eu não vou parar. Pode ser que de repente eu esteja correndo devagar, mas eu vou jogar fora todo o peso e eu vou avançar. Pode ser que agora esteja caído por causa do pecado, mas eu vou aplicar o sangue, eu vou me levantar e eu vou continuar a correr, porque eu amo a vinda do Senhor. E o resultado daquele que ama a vinda do Senhor é ganhar a coroa. Então, esse primeiro item que nós falamos se refere à carreira. Segundo item, fala do combater o bom combate. Significa que enquanto ele está correndo, ele está combatendo. Vamos dar uma olhada em 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha só, aqui fala para que Timóteo, baseado nas profecias nas quais ele foi objeto, ele, firmado nessas profecias, combatesse o bom combate. Você pode dizer: mas Timóteo tinha umas profecias a respeito dele. Eu não tenho. Como não tem? A Bíblia fala de você ou não fala? Fala de você ou não fala? Você tem certeza? É? A Bíblia fala de você? Fala. Então tem muitas profecias na Bíblia a seu respeito. Se há profecias na Bíblia a nosso respeito, quer dizer que isso se torna realidade. Mas eu tenho, para que isso se torne realidade, eu tenho que, baseado nessas profecias, combater
o bom combate. Por quê? Porque tem um monte de fatores que querem impedir que a profecia a seu respeito se concretize. Está vendo? Por isso tem que combater o bom combate. O inimigo não vai querer que nenhuma profecia se concretize na sua vida. Mas você tem que combater o bom combate. Uma das razões das nossas falhas e dos conflitos é porque nós não conhecemos as profecias da Bíblia a nosso respeito. Muitas vezes você vê um filme assim, fala assim, o título do filme, né? O Prometido, né? Daí você vê uma criança e todo mundo fala assim: ele é o prometido. Algumas profecias falam dele, que um dia virá alguém que vai salvar o nosso país, né? Salvar esse país da opressão, da tirania. E está lá o menininho lá. Depois esse jovem, né? O filme é assim, o jovem vai lá e desiste, você do lado: oh, por que está desistindo? Você é o prometido. E ele diz: eu não sou o prometido não. E tal, diz: mas que cara, não vê, não consegue ver. Daí ele vai indo, até que ele aparece, os poderes aparecem para ele. Ele é o prometido. Não é assim? Um monte de filme assim. Aquele é filme, eu estou falando de realidade. Você é o prometido. Um monte de profecias a seu respeito, dizendo assim: você vai reinar. Que reinar nada. Eu aqui, eu fraquinho como sou e tal, eu que reinar nada. Pelo fato de você não conhecer as profecias a seu respeito, você não luta. Você não luta. O Senhor diz assim: nós somos seus filhos e herdeiros. Você vai herdar o reino. Você acredita? É. Amém, amém, só daqui para fora, ó. O quanto você está lutando? Sendo enganado, indo atrás de outras coisas, porque não conhece as profecias a seu respeito. E pelo fato de não conhecer, você não luta pelo seu direito. Você não luta por aquilo que Deus quer dar a você. Nas perguntas, nós podemos sentir alguma coisa a esse respeito. Eu estava falando para os irmãos trouxeram as perguntas, eu disse assim para eles: atrás dessas perguntas tem algumas coisas acontecendo. Eu vou tratar com essas algumas coisas por trás da pergunta. Então, você é objeto de profecia, mas você não crê. E pelo fato de não crer, você não combate o bom combate. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão
perante muitas testemunhas. Olha só, nesse combate nós precisamos ver, tem certas coisas que nós temos que fugir. Aqui também mostra as coisas que nós devemos seguir. Daí o versículo 12 diz: combate o bom combate da fé. E olha só o que diz depois: toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Você foi chamado para a vida eterna. Toma posse, jovem, toma posse. Aqui fala o bom combate da fé. Você tem que crer. É o combate da fé. Tem que crer. Quem aqui é objeto de profecia na Bíblia? Levanta a mão. Você crê? Luta então. Quem foi chamado aqui para a vida eterna? Amém? Toma posse. Combate um bom combate da fé. Muitas perguntas ali, a resposta está nesses itens. Lutar, crendo naquilo que o Senhor já fez. Quero fazer a seguinte pergunta: quando Cristo na cruz, isso eu já fiz no passado a vocês essa pergunta, quando Cristo na cruz, no finalzinho, ele falou uma frase. Não foi a última frase, porque a última frase foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes disso ele falou: está consumado. Significa terminou. Tratei de tudo, inclusive o seu problema. Inclusive o seu problema. Qual que é seu nome, irmão? Hã? Martim. Ele não disse: está consumado, exceto os problemas do Martim. Os problemas do Martim são tão complicados que eu não dei conta de tratar. O Senhor Jesus falou isso? Ele disse: está consumado. Diga para o irmão que está ao seu lado: todos os seus problemas foram tratados. Irmãos, a nossa vitória está baseada no que Cristo fez na cruz. Não está baseado, digamos, na nossa força, nossa capacidade, nosso conhecimento. Está baseado no que Cristo fez na cruz. E vou dizer uma coisa: quando ele disse está consumado, é porque terminou tudo, tratou tudo, inclusive todos os seus problemas. Ali está o segredo da nossa vitória. A questão é ir lá e pegar e tomar posse. Tomar posse, porque já é nosso. Se você um dia recebe uma carta e diz assim: você ganhou uma casa totalmente imobiliada com um carro na garagem. Basta você vir a tal endereço, pegar a escritura para você tomar posse. Você vai ou não vai? Vai? Quem vai ficar em casa e não vai buscar? Tem alguém aqui que não irá buscar? Você não vai buscar? Não quer? Não precisa nada? A vitória está ali. É só ir lá buscar. Mas para buscar você tem que crer que a vitória existe. Que vitória o quê? Se você não crê que existe, você não vai buscar.
Então, outro ponto que eu gostaria de compartilhar é que nessa luta, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós estamos aí nessa luta para que o plano de Deus se cumpra. O irmão Pedro tem compartilhado conosco, sobre o sonho que ele tem. Aquele sonho é o sonho de Deus, e a Bíblia, Apocalipse, nos mostra que isso vai acontecer. Se você não participar, é um problema seu, mas eu quero participar. Tá certo? Então o nosso desejo é que todos participem disso, porque vai acontecer. Então é muito importante nós lutarmos. Vai ter sofrimento, não vai ser fácil, mas nós vamos ganhar. Nós vamos chegar ali no alvo. E ainda mais, nós temos que aprender algo que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. As nossas armas não são carnais. Nós temos armas, as nossas armas são espirituais, irmãos. Nós precisamos aprender a usar as armas que nós temos. Eu me lembro, nas conferências passadas, falamos sobre perdão e libertação. Vocês se lembram? Quando nós compartilhamos sobre isso? Nossa experiência na vida cristã não pode ser somente experiência de perdão. Deus quer nos dar experiências de libertação. E existem armas que nos levam à libertação. Isso está em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 11. Eles, pois, venceram Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Agora, um versículo mais forte ainda. Aqui são as armas para a nossa vitória, são as armas que nos trazem a libertação. Agora, um versículo que causa mais impacto ainda está em 1 João capítulo 2, versículo 13, a parte final, que diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Versículo 14, a segunda parte: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É uma profecia a seu respeito. Forte. Tendes vencido o maligno. Então, é ou não é possível vencer? É ou não é possível? A profecia diz que é. E fala do jovem: tendes vencido. Não é? Você vencerá. Tendes vencido. Porque ele viu. É real. É verdade. Diga para o irmão que está ao seu lado: é verdade. Terceiro ponto que eu quero falar. Então nós vimos sobre correr a carreira, vimos sobre
combater o bom combate. Agora o terceiro ponto, eu digo, esse terceiro ponto é o segredo de tudo: guardar a fé. Guardar a fé. Você guarda o que Deus deu a você. E é exatamente essa fé que é dada a nós que nos faz correr, nos faz lutar, porque nós cremos a importância de guardar a fé. Então significa nós recebermos um depósito. Eu gostaria de ler com vocês outra porção de 2 Timóteo. Você vai dizer: puxa, irmão Miguel, você pega tantas palavras de Timóteo, por quê? Timóteo, as palavras de Timóteo e Tito são a vacina contra a degradação, a vacina contra a queda. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui nos mostra um ponto muito importante. Paulo depositou algo no Senhor. Ele depositou no Senhor a sua vida. Ele depositou no Senhor o seu futuro. E ele diz: eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar esse meu depósito até aquele dia. Ele entregou sua vida e seu futuro ao Senhor. Ele depositou nas mãos do Senhor. Você já fez isso? É o momento de fazer. Senhor, eu não sei o que tem pela frente. Tem aquele hino que a gente canta: não sei porquê, depois, mas eu sei em quem tenho crido, não é isso? O que tem pela frente, eu não sei. Só sei de uma coisa: eu depositei minha vida e meu futuro nas mãos do Senhor, e Ele é poderoso para guardar esse depósito. Não é maravilhoso? Mas não é só isso. Olha só, no versículo 13 diz: mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então Paulo está falando para Timóteo: você tem que manter essas palavras que você ouviu de mim. E ele diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Significa, eu deposito em Deus a minha vida e meu futuro, e o Senhor se deposita em mim. É um depósito mútuo. E esse depósito de Deus em mim é a fé que eu tenho que guardar. Amém? Então, amados jovens, esse é o resumo de uma vida. Você corre, cheio de coisa, combate ao mesmo tempo as coisas que querem impedir de chegar ao alvo, e ao mesmo tempo você guarda a fé, guarda o que Deus vai depositando em seu interior. Amém? Bom, isso aqui é em breves palavras, é uma conversa a respeito da nossa vida cristã. Eu espero que você tenha ganho algo para ajudá-lo a correr essa carreira, para combater esse combate e para você guardar a fé. Amado Senhor,
Nós estamos aqui, queremos te agradecer pela vida de cada um dos jovens aqui presentes. Estão aqui porque te amam, estão aqui porque querem te conhecer mais, estão aqui porque desejam fazer a sua vontade. Se revele totalmente a eles. Ó Senhor Jesus, cada um deles é precioso para ti. O Senhor morreu por eles. O Senhor obteve a vitória na cruz por cada um deles. Que eles tomem posse de tudo que o Senhor fez por eles. Que tomem posse das profecias que o Senhor proferiu a respeito deles. E eles possam avançar, Senhor Jesus, dentro do seu plano. Todos aqui, Senhor, possam combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E que cada um aqui ganhe a coroa da justiça que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Isso é o que nós rogamos e pedimos, Senhor. Torna isso real. Em nome de Jesus. Amém. Amém.